Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Qual o segredo da verdadeira felicidade? Já pararam para pensar nisso? No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre essa bem-aventurança, sobre essa felicidade que nós tanto almejamos. Nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos do 20 ao 26. Mas antes nós vamos rezar, nós vamos pedir as luzes do Espírito Santo, para que nos guie, nos oriente, para que nos dê a devida sabedoria diante dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração sempre contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria diante da palavra professada e para que possamos perceber exatamente aquela que é a Tua vontade para a nossa vida no dia de hoje e que possamos colocar em prática. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o Evangelho, repito, se encontra no livro de São Lucas, no capítulo 6, versículos do 20 ao 26, e ele vai nos dizer assim: Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, o que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, nós estamos diante hoje deste Evangelho que, sem dúvida nenhuma, é uma das passagens mais bonitas, é um dos ensinamentos mais valorosos que Jesus dá aos seus discípulos e, por via de consequência, dá também a cada um de nós hoje. Jesus está falando sobre aquele que é o desejo comum de todo ser humano. Todos nós, enquanto seres humanos, temos um desejo em comum. E esse desejo, sem dúvida nenhuma, é um desejo de felicidade. Todos nós desejamos sermos felizes, independentemente da condição de vida que estamos. Independente das circunstâncias, independente do nosso estado, nós desejamos ser felizes. E Jesus vai dar esta receita, entre aspas, para a felicidade. Porém, Jesus vai ensinar os discípulos algo que é bastante contraditório com tudo aquilo que eles estavam sendo ensinados ao longo de toda a história. Jesus vai dizer para eles, olha para vocês verem que situação difícil para os discípulos crerem. Jesus vai dizer que bem-aventurado são os pobres. Como assim, Jesus? Veja o contexto em que aqueles pobres viviam. No contexto judaico daquele tempo,
A felicidade, as graças, as bênçãos estavam intimamente ligados à riqueza. Ou seja, dentro daquela cultura naquele tempo, quanto mais rico você era, mais próximo de Deus você estava, mais abençoado você era, mais bem-aventurado você seria, mais feliz. E o contrário também era verdade, ou seja, quanto mais pobre você fosse, mais distante você estaria de Deus e, por via de consequência, mais triste você estaria. Olha como Jesus quebra toda a lógica daquele mundo, toda a lógica daquela cultura. E é por isso que Jesus veio fazer verdadeiramente nova todas as coisas. Jesus veio revelar a verdade e revelá-la de um jeito completamente diferente. Jesus vai apresentar ao povo a lógica de Deus. Jesus vai apresentar ao povo aquilo que de fato interessa para Deus, aquilo que de fato o agrada. E quando Jesus dá o exemplo de que bem-aventurados são os pobres, os que têm fome, os que são injuriados, os que são injustiçados por causa do nome de Jesus, Jesus vai deixar muito claro para todos naquele contexto que o que mais importa é a adesão que todos precisam se predispor a fazer ao seguimento de Jesus. É de toda a disposição que aquele povo precisa ter em estar alinhado aos ensinamentos de Deus. Todas as outras coisas, todas as outras situações que porventura acontecerem em suas vidas serão situações secundárias. Jesus vai deixar muito claro que Deus está a olhar todas as pessoas e a sua disposição em amá-lo, em a sua disposição em participar do seu reino. Por isso que ele vai dizer, olha, vocês podem até serem pobres nesse mundo, podem até estarem sendo perseguidos, injuriados, injustiçados, podem até estar passando fome, mas se vocês têm lá no íntimo do coração, no íntimo da alma, um desejo e um amor por mim, Deus Pai Todo-Poderoso, que se revela na pessoa do Filho Jesus Cristo, se vocês creem nesta promessa, nesta palavra que eu estou professando, vocês serão felizes em mim, em Jesus Cristo. É isso que Jesus está revelando. Que aquela felicidade que todos almejavam, ela não é desse mundo. Não de uma maneira plena, como ele revela, verdadeira, mas essa felicidade só será alcançada na medida que nós nos aproximarmos de Deus, na medida que nós estivermos cada vez mais unidos a Ele. Porque a felicidade, neste contexto, neste ponto em que chegamos, ela vai independer das situações de vida que nós estivermos vivendo no exterior. Porque esta bem-aventurança, essa felicidade que tanto buscamos, ela vai se alojar no nosso interior. E aí, não importa o que aconteça à nossa volta, não importa se somos perseguidos, se temos fome, não importa nada disso. Porque, de fato, o que importa é a paz interior que nós temos em nosso coração, que vem do céu, que vem das bênçãos de Deus, que vem do próprio Deus que habita em nós. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, as bem-aventuranças, esse grande legado de ensinamento, esse grande legado do próprio amor de Deus que Jesus nos deixa, é um grande combustível para a nossa vida. É preciso que nós olhemos para esta fala de Jesus, para esta profecia que ele faz, para esta revelação sobre a verdadeira felicidade e possamos no dia de hoje, diante das dificuldades que estamos passando, às vezes estamos passando por momentos de dores, de perdas dolorosas, de algum sofrimento, é preciso que nós olhamos para Jesus. Vejam só, é preciso sempre voltarmos o nosso olhar para a humanidade do Cristo e prestar atenção nesta fala, de onde Jesus vai dizer, olha, vocês passarão por esses dissabores no mundo, mas se vocês se entregarem, se vocês forem fiéis, se vocês aderirem aos meus ensinamentos, está reservado a todos a felicidade plena e eterna. Porque esse mundo é passageiro, daqui a pouco nós não estaremos mais aqui.
Mas a felicidade que Jesus nos promete, é uma felicidade que perdurará por toda a nossa eternidade. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, renovemos as nossas esperanças diante desse Santo Evangelho, renovemos as nossas forças, a nossa fé, porque, independentemente daquilo que nós estamos vivenciando hoje, busquemos encontrar essa felicidade não no exterior, mas no nosso interior. Busquemos encontrar essa felicidade em Cristo Jesus. É ali que nós nos realizaremos. Mesmo que na nossa vida humana, dentro desse contexto que nós estamos, nessa caminhada que nós fazemos por esse mundo, mesmo que nesse contexto passemos por sofrimentos. É preciso que a gente tenha um olhar que transcenda tudo isso, que vai além deste mundo. E é isso que Jesus quer nos ensinar hoje, apresentando para nós o segredo da felicidade. Bem-aventurados aqueles que têm fome, bem-aventurados aqueles que sofrem algum tipo de injustiça, porque é deles o reino dos céus. É uma promessa que Jesus está fazendo para todos nós. Bem-aventurados os pobres. Esses pobres não necessariamente são os pobres materiais, mas pobres no sentido de um despojamento, pobres no sentido de reconhecer o seu nada diante da grandeza de Deus, de reconhecer a sua pequenez diante de toda a misericórdia que Deus tem para a nossa vida. É quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, aí nós somos felizes, aí nós somos pobres em espírito, porque nós nos desapegamos, nos despojamos de todas as misérias deste mundo para nos comungar, para entrar em comunhão com Deus. Por isso, meus caros irmãos, peçamos a força do Espírito Santo, a sabedoria necessária para bem compreender aquilo que de fato irá nos fazer feliz, porque é isso que nós buscamos, é esse o sentido da nossa existência, o sentido que nós buscamos em toda a nossa vida, sermos felizes, e essa felicidade nós só seremos em Cristo Jesus, um Cristo que habita dentro de mim e dentro de você. Amém? Muito obrigado por esse momento de partilha, por esse momento de reflexão. Espero que de alguma maneira possa ter contribuído. Se essa mensagem foi de alguma maneira importante para você, partilhe esse vídeo, deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outros. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus Cristo.